Olá, tudo bem? Começa agora mais um Imóveis em Foco, a nossa revista eletrônica semanal sobre mercado imobiliário, arquitetura e decoração aqui na TV Tribuna SBT. E no programa de hoje nós temos mais uma edição do nosso quadro Construção Segura, um bate-papo super bacana com o Marcão da No Fire, mas o programa de hoje ainda tem muito mais, tem dica, tem decoração belíssima para apresentar para você, confira só. Nós vamos conferir todas as novidades na Divino Toque Atelier. No quadro Dicas do Profissional, você vai ver. Olá, meu nome é Marcela Carvalho, sou arquiteta e hoje no quadro Dicas do Profissional nós vamos falar sobre tecnologia em persianas. E ainda uma decoração belíssima de um consultório médico. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Imóveis em Foco comigo, Letícia Vieira. E nós começamos o programa de hoje com mais uma edição do nosso quadro Construção Segura. E você aí de casa já sabe, é a oportunidade que a gente tem sempre de discutir assuntos relacionados a planejamento, a importância dos sistemas de segurança e também de toda a estrutura que isso envolve. Roda a vinheta. Construção Segura. Oferecimento No Fire Sistemas de Combate a Incêndio. Telefone 3227-5041. E no nosso último quadro, nós vamos bater perna. Eu e o Marcão vamos parar dentro de um galpão, onde ele mostrou toda a estrutura que ele montou lá no sistema de segurança contra incêndio. E ele chegou a comentar no último programa que a gente ia falar sobre os chuveiros automáticos. A gente mostrou alguns itens lá, mas eu tenho certeza que você aí de casa já deve ter visto, não dentro dos galpões, mas dentro de alguns prédios comerciais, dentro de algumas estruturas como shoppings, nos filmes americanos, né? Tem bastante também. Tudo bem que não precisa ser exatamente aquilo ali. Mas quais são as regras, assim? Não precisa ter em todos os lugares, né, Marcão? É isso aí. Obrigado mais uma vez, estamos aqui. O chuveiro automático, também conhecido como sprinklers, eles são o que eu considero o suprassumo da segurança contra incêndio. Ele é um sistema que atua sozinho, ele atua automaticamente, assim que há um aumento de temperatura, e ele faz o controle do incêndio. E realmente é um sistema um pouco complexo de instalar, requer uma reserva de água muito grande, muito considerável, e somente algumas edificações realmente são obrigatórias. Como você falou, alguns galpões, os shoppings, prédios comerciais, locais de grande reunião de público, isso também são necessários a instalação de chuveiros automáticos. Bom, e aí, Marcão, então da forma como você está colocando, para os empreendimentos residenciais, por exemplo, lá no meu condomínio, eu não necessariamente preciso encontrar um equipamento desse, mas isso é uma regra aqui do Espírito Santo, mas tem alguns lugares no Brasil que isso até virou exigência. Realmente, em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, os sprinklers também estão em residências, mas aqui no Brasil, normalmente é somente para aquelas edificações que a gente citou. E eu achei interessante também, a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, e o Marcão citou uma situação, e eu vou contar aqui, que você já deve ter visto, eu brinquei com a história dos filmes americanos logo no início da nossa conversa, que aí a hora que aciona um, aciona todos e fica tudo molhado, mas não é isso, né, Marcão? Eles são independentes, né? É um controle realmente muito bem pensado, planejado, né? Exatamente. Eu posso dizer para você que existe um estudo que indica que a maioria dos incêndios, eles são controlados até o terceiro bico de sprinkler. Então eles realmente funcionam de forma independente. À medida que um bico recebe uma alteração de temperatura, o primeiro bico, ele vai armar. E no momento que ele começar a esfriar o incêndio, a tendência é a temperatura diminuir. Mas se esse bico ele não der conta de
debelar a temperatura, de controlar o incêndio, e a temperatura continuar a subir, o próximo bico também vai armar. Aí já são 2 trabalhando para apagar o incêndio, para controlar o incêndio. E assim sucessivamente. Eu te digo que até no 3º bico, normalmente eles controlam ali o incêndio. No momento que o bico é acionado, ele serve também como um sistema de alarme, ele vai avisar na central, indicando o ponto que está acionando, e aí as equipes de manutenção e segurança da edificação desligam essa válvula de governo, que é setorizada também, e aí somente troca o bico, e aí você tem novamente o sistema operando. Agora, só antes da gente encerrar, eu quero reforçar uma questão que a gente sempre reforça em todos os quadros. Prevenção, né, Marcão? Sempre. Tanto pensando nas estruturas, quanto no seguir as regras também, né? Com certeza. O dimensionamento, como a gente sempre fala nos nossos programas, o dimensionamento é algo que tem grande importância nesse processo. Então, você colocar o equipamento no local certo, na medida certa, na temperatura certa. Eu não posso, por exemplo, colocar um bico de sprinkler colado num telhado de zinco, onde a temperatura é muito alta por causa do calor. Aí o bico vai armar por conta do calor e não por causa de incêndio. Então, um bom dimensionamento elimina a possibilidade de um acionamento falso. Então, existem todas as técnicas. Alguns empresários ficam preocupados de esse troço armar em cima dos meus móveis, do meu estoque, do meu galpão. Mas não, o dimensionamento, o equipamento certificado, equipamento de procedência, isso vai garantir com certeza a segurança do seu empreendimento. Construção segura. Oferecimento No Fire Sistemas de Combate a Incêndio. Telefone 3227-5041. E aí, tá curtindo o programa? Então não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes você confere o que vem por aí no próximo bloco. Nós vamos conferir todas as novidades na Divino Toque Atelier. No quadro Dicas do Profissional, você vai ver. Olá, meu nome é Marcela Carvalho, sou arquiteta e hoje no quadro Dicas do Profissional nós vamos falar sobre tecnologia em persianas. E ainda uma decoração belíssima de um consultório médico. Não saia daí, o Imóveis em Foco volta já já. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e se tem uma coisa que faz uma enorme diferença em qualquer decoração de qualquer ambiente, são os adornos. E aí por isso que eu já tô aqui com a Rosali, tô na Divino Toque. Gente, tô apaixonada pela loja, cada coisa linda, mas de fato isso faz toda a diferença, né? Traz todo o encanto e todo o movimento, né, para dentro da decoração, não é isso, Rosali? Com certeza, as cores, as peças luminosas ou rústicas, todas elas trazem um encanto. E assim, você começa com uma pecinha, daí a pouco você quer mudar tudo, você quer mudar as almofadas, a cor da parede. E assim, essa é a parte boa da obra, né? É verdade. Obra é sempre uma dor de cabeça, mas a hora que chega nesse momento, né? Que são os momentos finais. E aí realmente que a gente consegue colocar muito mais beleza dentro dos projetos. Eu queria, antes da gente mostrar algumas das coisas para vocês, contar um pouquinho da história, né, da loja. Já são 7 anos no mercado. É uma história longa, já bastante consolidada e sempre com coisas lindas. Sim. A gente começou como uma loja pequenininha, antes eu era design de interiores, né? E foi surgindo encomendas e a demanda aumentou e nós partimos para uma loja, enfim, uma loja muito bacana. Aqui nós temos 5.000, 10.000 itens, né? Que dá para você escolher à vontade. São quadros, papéis de parede, adornos em geral, para todo gosto e preço também. E
Isso eu achei interessante, não só pela quantidade de itens, você já ouviu aí o que ela falou, né? Mas por essa versatilidade dessas peças aqui. A gente encontra desde o rústico até uma coisa mais sofisticada, uma peça mais moderna. Então, de fato, tem para todos os estilos de decoração, para todos os ambientes, e tanto externo quanto interno. Exatamente. Quando nós começamos, nós tínhamos muitas peças antigas. Parecia um antiquário, porque era uma paixão nossa. Se você olhar, nós temos guarda-roupa antigo, cômodas antigas ainda que a gente conserva. Mas, assim, como nós atendemos vários clientes com vários gostos diferentes, nós tivemos a necessidade de ir colocando peças diferentes para todo mundo. Bom, isso é muito bacana, então realmente para atingir todos os públicos. Agora, tem algumas outras coisas que eu quero conversar também com você. Bom, a pessoa vem até a loja e tem um atendimento diferenciado, né? Porque aqui ela não vem só escolhe a peça e leva. Vocês ajudam com sugestões, ela pode trazer foto do ambiente dela. Eu, enquanto estava aqui aguardando para gravar com a Rosali, eu vi as meninas atendendo e realmente é com muito carinho, assim, né? Elas vão montando com calma e sugerindo, e eu acho que isso faz toda a diferença dentro de uma loja, esse carinho, essa atenção na hora do atendimento, né? Sim, eu sou designer de interiores. Se o meu cliente precisa de uma sugestão, tem um ambiente, quer uma sugestão de cor ou de uma peça, como colocar e tudo mais, eu posso atender. E no nosso segmento temos também arquitetos, né, que trabalham junto com a gente. No caso, a gente sugere, tem papel de parede que pode instalar e dar um up novo no apartamento. E aí realmente consegue mesmo mudar o apartamento, mudar a cara do ambiente. Vamos passar um endereço para o pessoal poder encontrar a loja? Nossa loja fica em Campo Grande, na Avenida Getúlio Vargas, 971. Fica pertinho aqui do Hospital São Francisco, que fica aqui perto, bem no centro de Campo Grande. Não é difícil, super fácil de achar. Precisando, é só ligar. Pois é, e o telefone você já está vendo aqui também aparecendo na sua tela. Entra em contato com eles, vem conversar, vem conhecer a loja. Vale muito a pena. E, de novo, você vai se encantar de fato com as peças. Vamos fazer um convite para o pessoal vir conhecer. Isso. Instagram, Facebook, nós atendemos automaticamente. Falou, a gente já responde lá. Entregamos em domicílio. Fazemos visita também em domicílio, se for necessário. Se tiver alguma peça lá no Facebook, no Instagram que você gostou, levo na sua casa condicionalmente, não tem problema. E tá aí, estamos prontos a atender com muito carinho. Belíssimas as coisas, né? Eu realmente fiquei encantada com tudo que a gente encontrou lá. Bom, mas antes de eu te convidar para assistir a próxima matéria juntinho com a gente, eu quero fazer uma correção. No nosso programa do Dia das Mães, você lembra do quadro Transformação? Ficou tão bonito, né? Bom, eu lá no calor da emoção acabei fazendo um agradecimento a Roseli, então falei o nome dela errado. Na verdade é a Rosali, da Divino Toque Atelier, e aí eu já vou pedir desculpa e tá aí o seu nome correto, Rosali. E obrigada mais uma vez por ter participado e realizado esse sonho da Nicole e da Amanda juntinho com a gente. E agora, que tal a gente conferir juntinhos o quadro Dicas do Profissional de hoje? Olá, meu nome é Marcela Carvalho, sou arquiteta e hoje no quadro Dicas do Profissional nós vamos falar sobre tecnologia em persianas. Então, hoje nós vamos falar sobre a tecnologia que está envolvida nas persianas, que é uma tecnologia que já vem de muito tempo e a cada dia ela vem se aprimorando. Então a gente tem a automação, a gente tem tecnologia nos tecidos que protegem dos raios solares, então a gente não vai ter mancha nos móveis, nos tapetes, no piso, então bem legal. E além da tecnologia nos tecidos, a gente tem também a tecnologia que imita outros materiais. Então a gente tem persianas que imitam madeira, você tem várias padronagens para escolher, então você tem uma gama de materiais para escolher. Então olha só, quando a gente fala em tecnologia, a gente vem falando também da automação para persianas. E você tem a possibilidade de escolher
por exemplo, de manhã, um horário que você vai acordar de uma forma mais suave, né? Em vez de já abrir as janelas de uma vez, a gente pode escolher um horário para a sua persiana abrir, ou na parte da noite também, já descer as persianas para dar mais privacidade para o seu ambiente. Então é bem interessante, né? Continuando com a parte de tecnologia, a gente tem nessa persiana a possibilidade de uma facilidade de limpeza, porque o tecido é antiestático. O que isso significa? Que ele repele a poeira. Então, claro que a gente em Vitória, a gente tem um fator a mais, né, de poeira, mas você com uma limpeza quinzenal, com aspirador, você já vai manter a sua persiana em perfeito estado. E aí, num período mais determinado, a gente tem a limpeza profissional. E falando em praticidade, a gente tem, além da automação, tem também os controles manuais. Então, você não precisa levantar do sofá para abrir ou fechar as persianas. E também, se você tiver com o celular na mão, através da automação, você consegue operar elas facilmente ou num tablet instalado pela casa. A gente tem a possibilidade de ver um material que imita madeira, de uma forma super leve, fácil de operar, que são as persianas que imitam madeira. Então, você pode ter um tipo de aconchego dentro da sua residência ou do escritório por conta desse material. A outra questão é se você quer, né, o uso dos tecidos. Tem infinitos tipos de tecidos naturais, sintéticos, que a gente pode ter tramas mais fechadas, tramas mais abertas. E quando a gente fala também de tramas, a gente pode pensar nas telas solares. A gente tem a cortina rolô com a tela solar. Para que ela serve? Ela serve para bloquear o raio UV. O raio UV que vai machucar ali, né, o tecido do sofá, do tapete, às vezes manchar até um piso. Então você tem essa tela para proteger, ela barra um pouco do calor e esse raio que iria danificar o material que a gente tem em casa. E uma coisa que as pessoas ainda, né, têm um pouco de preconceito de usar é a tela solar preta, que você vai ver aqui nas imagens que você consegue ter uma visão muito melhor da área externa. Então, se você tem uma varanda com vista para o mar, e às vezes você acha que usando a tela solar branca vai ficar melhor, né, vai compor melhor e tudo, mas quando você vê a tela solar preta, você tem um alcance muito melhor daquela vista que você estava vendo lá fora. Então, se você quer uma persiana, mas você gosta muito de cortina, aqueles tecidos, a gente tem também um modelo que pode ser substituído, né? Então você tem toda essa praticidade da manutenção e você também consegue vedar bem o ambiente, manuseando ali a sua persiana através da automação ou manualmente. E a gente tem esse efeito de cortina por conta do tecido, né, das ondinhas, só que com menos volume. Então, às vezes, para um ambiente que é menor e a gente não quer causar tanto impacto visual, a gente tem esse conforto, né, do tecido de uma forma slim. Eu sou Marcela Carvalho, arquiteta, e esse foi o quadro Dicas do Profissional de hoje. E no próximo bloco você confere mais uma belíssima decoração, dessa vez em um consultório, não é isso, Cris? Isso mesmo. A gente vai mostrar todos os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e eu já falei para vocês no início do programa que hoje a gente ia apresentar um projeto de um consultório. E aí dessa vez eu quis fazer diferente, tá? Eu fui primeiro conversar com a cliente e entender as demandas dela e o porquê, inclusive, de contratar uma arquiteta para fazer o serviço. E aí depois, sim, a gente entra apresentando todo o projeto que tá belíssimo para você. E por isso eu já estou aqui com a Blima. Blima, me conta, você enquanto cliente, vocês já tinham essa sala, mas o projeto começou todo do zero, não é isso? Do zero. Essa sala estava alugada, era um escritório de contabilidade, na verdade, a sala já era da minha família. E aí, quando eu fui montar o meu consultório, a gente começou do zero. Tiramos o piso, as divisórias que tinham, e aí a gente pensou em fazer tudo novo mesmo, do jeito que eu precisava.
Eu queria uma sala boa para mim, um consultório bom, uma sala de procedimentos também ampla, que eu pudesse trabalhar. E queria ainda uma recepção, uma copa e uma sala extra, para se um dia eu tiver algum outro profissional trabalhando comigo, eu pudesse colocar ele lá para ficar mais fácil para mim também. E aí uma pergunta que eu sempre gosto de fazer: por que contratar uma arquiteta para fazer esse serviço? O espaço não era muito grande e eu queria bastante coisa. E eu gosto das coisas bem organizadas, então eu queria bastante armário, bastante gaveta. Eu queria que tudo ficasse bem guardadinho. Então, assim, eu optei por uma arquiteta até para poder ficar tudo mais harmônico, não ficar nada fora de tamanho, fora de proporção. E no final a gente tem um projeto funcional, mas também muito bonito. E aí entram também algumas questões técnicas, né? Tem algumas questões da própria vigilância que precisam constar num projeto de uma clínica como essa. Isso. Um consultório como esse. Isso. Quando a gente faz um consultório, na verdade, a gente tem que seguir algumas regras da vigilância. E aí também os arquitetos sabem disso melhor do que a gente, né? Então, eu optei por isso também, que daí a gente já fez tudo dentro da regra para não ter nenhum problema depois. Então, segurança, né? Isso, exatamente. Bom, aí vocês já conheceram a história da Blima, e depois que ela tomou essa decisão de contratar, então, uma arquiteta, ela sabia que ela queria gaveta, ela sabia que ela queria bastante espaço para guardar tudo. Cris, um desafio, né? Porque uma sala que nem é tão grande assim, e realmente fez caber tudo e ficou belíssimo. A demanda da Blima realmente era bem grande. A gente precisava de mais de um consultório, sala de exame independente, uma sala administrativa, copa, o banheiro. E aí a gente, devagarzinho, a gente conseguiu organizar a planta de modo que ficasse tudo com tamanho confortável, suficiente, né, para o atendimento que ela precisava e funcional. Eu acho que o mais importante, né, é conforto e que o espaço fosse funcional. Bom, então vamos começar lá da recepção e aí vamos mostrar os detalhes todos para o pessoal. Tem uma característica que eu achei bem legal, que me chamou a atenção, que é esse casamento dos detalhes com a logo dela, né? Com o detalhe da logomarca dela. Isso mesmo. A logo, na verdade, ela direcionou todo o projeto. Então, assim, toda a composição de cores, escolha de revestimentos, decoração, óbvio, foi tudo a partir da logo dela. Assim, é muito legal a gente trabalhar com isso, que a gente demonstra uma personalização maior do projeto, né? Então, assim, você tem cores e características que aí vem da questão da sofisticação também, da marca, que se você olhar, uma marca muito delicada, bem sofisticada. E aí a gente foi trabalhando nesse sentido, né? Nessa direção. Bom, tons dourados, então, presentes desde o piso até os pequenos detalhes. Isso aí. Vamos começar, então, falando do piso. Um formato maior do que o tradicional, né? E com esse detalhe, realmente, o piso está bem bonito. Esse piso, realmente, ele chama muita atenção. Ele acaba sendo um marco, assim. Todo mundo que entra, eu acho que observa, né? Então, ele é um porcelanato, que o nome dele é ônix, então ele lembra, né, uma pedra ônix. E o grande formato, porque como hoje em dia a gente tem utilizado desse artifício, né, dos pisos de formato maiores, para dar essa sensação também de amplitude, né, no espaço. E, enfim, aí a partir do piso a gente tem a tonalidade do branco, do bege, desse fio mais dourado que ele traz. E aí a gente foi fazendo composição. E aí vocês podem observar que toda clínica tem a mesma linha, né, de tonalidades e cores. E claro, como sempre, a gente traz uma madeirinha, a gente traz um elemento mais natural, porque a gente sente falta e necessidade desse aconchego que o material da natureza traz pra gente. A laca, que sofistica muito o ambiente, né? As cores claras nesse caso, mas também a textura do papel, a textura da madeira, a textura da pedra. Bom,
a pedra é um detalhe à parte, né? Logo na recepção é um dos itens que eu acho que chama mais atenção, mais do que o piso, vamos combinar. Verdade. O ônix iluminado, ele acaba tendo um destaque muito interessante, assim, muito elegante no espaço, né? Bom, e aí a solução que ela queria, que era colocar bastante armário, bastante opção de gaveta para ela guardar tudo, para que as coisas ficassem de fato organizadas, também não era uma coisa tão fácil, porque num espaço reduzido, mas ficou realmente uma solução bem interessante. A gente distribui na medida do possível, né? Mas assim, concentrando, aí a gente faz, por exemplo, o ambiente, o consultório não é tão grande, então a gente acrescenta os armários na parte de baixo, em cima a gente dá uma leveza maior. Já na sala de procedimento, vocês vão ver que demanda guardar muita coisa, muito material, né? Então a gente acabou pesando um pouco mais de armário lá, e é porque é lá que tem que ficar mesmo o material que ela usa no dia a dia. Bom, e aí eu achei interessante no corredor. Tem um armário, né, no corredor, e aí você trabalhou 2 lados desse armário, de forma que a pessoa, quando voltasse, né, saísse das salas e voltasse para a recepção, ela não desse de cara com uma estrutura lisa, um painel, sei lá, sem uso, né? E aí é uma solução, inclusive, que as pessoas podem adotar em casa também, funcionou super bem. Com certeza. Na verdade, ele é um móvel que ele não tem lateral, né? Ele tem frente para os 2 lados. Então, quando a gente tem um cantinho, uma quina, que você tem visualização, você vende vários lados, então a gente trabalha esse artifício que fica bem legal. Bom, então um profissional qualificado, planejamento, solução para qualquer situação, né? Sim. Resultado, um consultório super elegante, né? E a cara da cliente, claro. Muito bonito, né? A gente normalmente acaba mostrando vários projetos residenciais para vocês, mas tem projetos comerciais belíssimos também. Quem sabe aí não te inspira a começar o seu próprio negócio. Olha só que bacana. Bom, e o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de ir embora eu quero te lembrar os horários do programa, tudo bem? É todo sábado às 9 horas da manhã. No domingo ele sofreu uma modificação no horário e agora começa às 10 horas da manhã. E na quarta-feira continua tudo igual, às 11 horas da manhã. Mas se você perder algum programa, não se preocupe, é só você acessar o Tribuna Online e lá você encontra todos os programas, assim você pode revê-los quando você quiser. Tá joia? Bom, e a gente também tá lá nas nossas mídias sociais, tem Facebook, tem Instagram. Vamos conversar, entre em contato com a gente, manda alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria aí de saber. E a gente se encontra, claro, na semana que vem, eu tô te esperando. Um beijo, tchau!